Olá, sejam todos muito bem-vindos ao programa Por Dentro da Pós. Eu sou Oriana Gaio e esse programa é patrocinado pelos cursos de pós-graduação da Uninter. E aqui hoje nós vamos conversar sobre uma temática muito interessante para vocês, que é sempre algo que os alunos, as pessoas têm interesse em saber, que são sobre as habilidades mais demandadas para o futuro. E aqui hoje eu não vou conversar com isso sozinha, eu vou trazer grandes especialistas para falar para vocês aqui da área sobre essa questão das habilidades. Bom, primeiramente eu quero dar aqui as boas-vindas para a professora Tatiane. Bem-vinda, professora, um prazer ter você aqui com a gente hoje. Olá, professora Ariana, obrigado. Agradeço pelo convite de estar aqui novamente com você. E também nós teremos um grande convidado, o Alberto O. Ele que é mestre em organizações e desenvolvimento e graduado em administração, com 30 anos de experiência, sendo 19 em consultoria empresarial, focado em vendas, marketing e gestão de pessoas. Então, uma pessoa altamente gabaritada para falar para vocês sobre essa temática. Bem-vindo, Alberto. Um prazer ter você aqui com a gente hoje. Olá, Oriana. Agradeço também o convite, a Tatiane. Sempre é muito bom poder compartilhar aí o conhecimento com vocês. Vai ser um prazer e uma conversa muito gostosa. Eu acho que para todo mundo, né, professor? Aqui vai ter uma... Para a gente falar sobre as habilidades, vai ano, entra ano e sempre tem aquela questão. O pessoal começa, que habilidades eu preciso desenvolver? O que o mercado está exigindo? Então, para a gente conversar, porque eu sei que tem muito assunto para a gente discorrer aqui, nessa temática. Para você, professor, como é que você visualiza isso, né? Quais são as habilidades interpessoais mais valorizadas para o mercado de trabalho? O que o mercado de trabalho vai exigir desses trabalhadores aí ao longo, já finalzinho, de caminhando para o final do ano, mas aí pensando já a longo prazo? Perfeito, Oriana. Eu acho que essa é uma questão extremamente importante, porque quando a gente fala de habilidades interpessoais, parece que a gente está revisitando, na verdade, aqueles velhos conceitos, né? E a gente pode verificar que, justamente com as mudanças das gerações, mudanças inclusive do mercado, do comportamento do mercado, as habilidades também se modificaram ao longo do tempo. Então, se a gente vê hoje um mundo cada vez mais conectado, né? Os jovens utilizando mais os recursos tecnológicos, a gente também percebe que algumas habilidades interpessoais ficaram bastante defasadas, né? E uma das que são mais citadas, vamos dizer assim, é a habilidade da comunicação, ter uma comunicação eficaz, né? A capacidade de você expressar claramente, de você ouvir ativamente, né? Para você possa desenvolver, participar de grupos de discussão, né? Praticar, buscar feedback. Então a gente percebe que o uso da tecnologia acabou afastando cada vez mais essas questões relacionais e, logicamente, talvez o quesito mais afetado dentro do mercado. O que a gente percebe é a inabilidade dos jovens em comunicar-se cada vez mais de forma eficaz. Logicamente, não é só a gente não fala somente de comunicação, né? Mas conjuntamente com isso vem outras questões que, por exemplo, né, atrelados da mesma forma, a importância de desenvolver trabalho em equipe, a importância de saber colaborar com outras pessoas, né, que acaba sendo crucial em qualquer ambiente de trabalho. Juntar-se aí projetos em grupo, participar de atividades que sejam realmente extremamente colaborativas, ou seja, vocês também estar aberto ao diálogo, né, trabalhar em equipe, né, nem sempre é uma tarefa tão simples quanto se parece, porque a gente percebe que a gente tem que trabalhar em prol da organização, em prol dos objetivos organizacionais. Uma outra habilidade, também não menos importante dentro do contexto, a gente pode falar também, citar a empatia, né? A capacidade do indivíduo entender e principalmente de se conectar com o sentimento dos outros. Né? A gente está falando de humanização cada vez mais relacional. Né? Ter esse sentimento dos outros melhora o ambiente de trabalho. Praticar a escutativa,
né? Buscar entender as diferentes perspectivas, não somente a sua perspectiva, mas tentar compreender qual é a perspectiva do outro, qual é a outra ideia, né? De que forma aquilo pode ser mais colaborativo. Então, só nesses 3 primeiros, quando a gente fala de comunicação, trabalho em equipe, empatia, já são ingredientes que são assim muito cada vez mais demandados no mercado. Isso não quer dizer que outrora não foi demandado em outras épocas, mas a gente percebe que cada vez mais isso se torna mais corriqueiro, mais necessário. E uma quarta habilidade que eu poderia citar aqui facilmente é a capacidade de você se adaptar, a adaptabilidade. Se a gente percebe que o mundo está em constante mudança, ser flexível é vital. Experimentar lidar com novas situações, buscar aprender novas habilidades, desenvolver essas habilidades é essencial. Então, nenhuma organização é igual a outra. Por mais que os segmentos sejam os mesmos, uma organização é sempre diferente da outra. Então, você tem que fazer parte daquela cultura. Você tem que fazer uma imersão dentro daquele ambiente e estar integrado às pessoas, à cultura organizacional, ao modo das pessoas agirem, se tratarem, né? E também a questão quanto à habilidade da resolução de problemas também se torna um desafio, porque nós precisamos abordar desafios de maneira sempre criativa, prática, e isso se torna essencial. Então, envolver-se em atividades que estimulam o pensamento crítico, né, e buscar sempre a resolução de problemas, entender quais são as dores do mercado, é como um jogo de estratégia, é como um debate. É você se colocar à disposição e estar pronto para entender quais são as demandas. E por último, eu acho que não é a menos demandada hoje, e sim muito mais ao longo desses tempos, das últimas décadas, a capacidade de liderar. Mesmo que você não esteja em uma posição, um cargo efetivamente de liderança, você tem que ser capaz de inspirar e motivar as outras pessoas. Isso é extremamente valioso. Praticar assumir as responsabilidades em projetos, desenvolver as suas habilidades de influenciar as outras pessoas. Líder tem muito a ver com perfil. Então, a gente percebe que são questões que ou você desenvolve ou você nasce com aquela aptidão e você precisa ser lapidado. Nem todo mundo consegue ser um bom líder, né? É um desafio, né? Porque é muito inerente ao perfil do ser humano, ao perfil do indivíduo. Eu percebo que, basicamente, essas 6 habilidades interpessoais são as que vão cada vez mais ser latentes nesse mercado futuro. E elas realmente precisam ser desenvolvidas de que forma? Participando de cursos, participando de workshops, principalmente aquelas que são enfatizadas em soft skills. Praticar a autorreflexão ajuda bastante, né? Buscar o feedback, a devolutiva dos seus colegas do dia a dia, os seus pares. Engajar-se em atividades extracurriculares, até mesmo aquelas de voluntariado que exigem, na verdade, o espírito colaborativo. Ler livros, artigos, mas, acima de tudo, não adianta você buscar conhecimento se você não colocar em prática aquilo que você se propõe a aprender. Perfeito, muito bacana, professor. Muito conectado o que você está falando, são muitas habilidades. A semana até casou muito com uma aula que eu estava dando. E a sensação é que esse mercado, né, e aí, independente de siglas, o pessoal fala em BANI, VUC, enfim, independente de qualquer coisa, de teorias relacionadas para tentar identificar o mercado, se ele é volátil, se ele é constante, enfim. Mas diante de tudo isso, o profissional está sendo exigido, né? Essas habilidades interpessoais
interpessoais que você comentou, e eu falava com os alunos sobre essa sensação de que parece que a gente não dá conta, né? Então, poxa, eu tenho que entender meu sentimento, eu tenho que ter empatia com o outro, eu tenho que entender, ter inteligência emocional também, muito falado, né? Eu tenho que entender ter o meu autoconhecimento, entender as minhas emoções e saber gerenciar dos outros. E se você for pensar, você fala, meu Deus, mas eu não dou conta, às vezes, do meu dia a dia, do meu trabalho, da minha atividade, e eu tenho que entender as minhas e as dos outros, eu tenho que gerenciar tudo isso. E essa sensação que a gente tem, que enquanto antigamente comentava com ele sobre Chaplin, né, que a gente tem aquela questão dos tempos modernos, em que ele só precisava apertar aquele parafuso, e ele saía, né, da fábrica e ele apertando o parafuso. Quem fez um curso de administração provavelmente assistiu esse filme em algum momento, numa disciplina. E é demandado a ele aquela questão operacional, mas de uma realidade do que era, né? Como você comentou ali, não que essas habilidades interpessoais, elas não eram exigidas, mas elas foram, né, necessárias ao longo de tudo que a gente foi vivendo dentro das organizações, dentro desse mundo globalizado, e como a questão relacional, ela vem sendo cada vez mais, em que antigamente precisava chegar na minha estação de trabalho, trabalhar, fazer o que eu precisava ser feito e sair dali pronto. E hoje não, a gente fala muito aí, entraríamos entre os assuntos sobre equipes de alto desempenho, desenvolvimento de equipes de alto desempenho que trabalham colaborativamente, né, e para um resultado em comum. Mas essas habilidades, e realmente acho que às vezes as pessoas ficam com essa sensação de que, meu Deus, como é que eu vou dar conta, né? Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou desenvolver? E foi o que você falou. A gente tem algumas, a questão principalmente relacionada à liderança, aquilo que é inerente, algumas pessoas já têm isso um pouco nato, que vão lapidando, vão desenvolvendo. Algumas pessoas vão desenvolvendo isso ao longo do tempo, mas que precisa ser desenvolvido e entender. Eu acho que tudo começa ali, quem está nos assistindo, e vale para todos nós, esse autoconhecimento que você comentou. Saber aquilo que eu tenho, que eu não tenho, que eu posso desenvolver, aonde eu posso ir, e entender, né, essa evolução também dessas habilidades, o que o mercado exige, mas também entender os seus pontos fortes, aquilo que você já tem de muito bom e aquilo que vai precisar ser melhorado, né? Tati, você quer comentar alguma coisa? Essas habilidades que estão sendo mais demandadas agora no momento, né? Não é que elas não existiam, né? É que agora, né, elas estão sendo mais exigidas, né? Então, essas são as habilidades mais demandadas, né? Que são a comunicação eficaz, a empatia, o trabalho em equipe. E o trabalho em equipe, né, é meio difícil, né? As pessoas, elas trabalham ali geralmente em dupla e tal. Quando tem mais pessoas, já fica mais difícil de trabalhar, né? Então, você tem que saber, né, trabalhar ali com as pessoas, né? Nós trabalhamos com pessoas, né? A maioria das pessoas trabalham com pessoas. É difícil quem trabalha individualmente, né? Uhum. Um veterinário, ele trabalha com alguém que ajude ele, né? Ele não trabalha sozinho. Então, assim, são para várias profissões. Então, temos que, né, aprender a trabalhar em grupo, né? Ter empatia com o próximo, né? É difícil, que nem a Oriana falou, você ali tentar... Tem a sua, né? Tem as suas coisas, mas você tem que ver o lado do outro. Às vezes a pessoa não tá muito legal no dia para trabalhar e tal. Então, você tem que enxergar aquilo nela, né? Naquele dia, ela não vai dar 100%, ela vai dar 50%, mas no outro dia, ela vai estar melhor, ela vai dar ali seu 100%. Então, é isso, né? Saber gerenciar, tudo isso, muito interessante. Para a gente seguir aqui, Alberto, eu queria entender também como é que você enxerga do teu ponto de vista, né, dentro da tua experiência, porque também, eu não sei, foi aí um boom, né, no último ano, últimos anos, a inteligência artificial, e aí aquela coisa, a inteligência vai fazer isso, vai suprir algumas atividades. E aí fica todo mundo muito maluco nisso tudo também, né? Todo mundo sem saber onde ir, onde vai. E como é que você entende também que a questão da automação, da inteligência artificial, elas vão influenciar nessas habilidades também dos profissionais, né? E como é que elas vão impactar nesse mercado também? Verdade. Se a gente analisar o comportamento das pessoas, né, nos últimos tempos, cada vez mais deu uma valorização e um sobressalto nesse processo de automação, justamente para cobrir, né, a deficiência ou mesmo a questão da ausência dos profissionais mais engajados, mais comprometidos, com coisas às vezes muito simples,
né? E nem sempre é voltado na área da indústria, né? Às vezes é voltado na área do varejo. Se a gente olhar e a gente retroceder na história aí rapidamente, vamos lá, na década de 80, quando entrou as primeiras franquias aí do McDonald's no Brasil, era uma indústria aí de alimentícia para atender o mercado varejista, com um padrão de excelência no atendimento, né? Um atendimento encantador, num menor espaço de tempo, entregando um produto também a um menor espaço de tempo para o nosso cliente. E ao passar das décadas, logicamente, o perfil jovem, né, foi se modificando ao longo do tempo e ao mesmo tempo perdendo interesse. Se a gente olhar desde a época da inserção das primeiras tecnologias, não nem ainda dos smartphones, mas ainda dos aparelhos celulares, e depois a evolução para os smartphones, né, já embutindo uma infinidade de tecnologias de forma integrada, ela foi distanciando cada vez mais a questão relacional, né, foi cada vez mais distanciando a questão da necessidade da apresentação, né, do atendimento, daquele encantamento. E aí hoje, atualmente, o que a gente percebe? Onde o ser humano não consegue mais dar conta dentro desse processo, você substituir por uma tecnologia de máquina. Você coloca robôs, né, ou processos inteligentes de automação, onde hoje o próprio cliente ele não precisa mais ter contato com um ser humano, né? Ele tem um contato simplesmente com uma tela touch, ele tem acesso ao cardápio, ele faz a seleção, ele faz o pagamento ali de uma forma extremamente dinâmica e interativa, ele segue o fluxo, né, do corredor, onde por trás daquele tapume, daquela estrutura, tem uma infinidade de máquinas, robôs, operacionalizando toda a parte alimentícia, e lá no final do processo você tem o seu lanche entregue. O que o ser humano precisa fazer hoje? Basicamente, alimentar os equipamentos, para que o atendimento, o produto em si, ele seja confeccionado, produzido pela automatização e entregue ao cliente. Se a gente perceber que todo esse processo de automação, a gente falando de inteligência artificial, cada vez mais os indivíduos eles precisam se adaptar ao próprio crescimento da inteligência artificial. E a gente pode aí incluir a inteligência artificial generativa, né? Ou seja, passamos a utilizar a inteligência artificial não só para criar novos conteúdos, textos, mas sim imagens, vídeos, áudios, músicas, e esse processo generativo é um processo onde ele aprende com os dados e gera novas instâncias, ou seja, é uma forma extremamente inteligente. A gente via isso muito em filmes de ficção em alguns anos atrás, e a gente cada vez percebe que cada vez isso está se tornando uma realidade. A gente precisa cada vez mais estar treinado, né, para aprender sobre diversos assuntos, porque a inteligência artificial também aprende, ela também tem essa capacidade de absorver conhecimento, como a própria arte, química, a própria linguagem de programação e a própria linguagem humana. Ou seja, a inteligência artificial ela acaba reutilizando todos os dados de treinamento para acabar resolvendo novos problemas, né? Se a gente pegar, por exemplo, o RH, ela pode ajudar hoje a criar e otimizar, e principalmente organizar a escala de trabalho, anúncios de vagas, encontrar novos candidatos, né? Se a gente pegar um exemplo dentro da área jurídica, ela pode ajudar a revisar contratos, né? Revisar contas,
Dentro da própria área de saúde, ela pode sintetizar imagens médicas, ou seja, cada vez mais a gente vai ter que ter habilidade para explorar e potencializar a inteligência artificial no processo da automação, né? Então, como que a gente vai lidar com essas novas habilidades do mercado, se incorporando a elas, né? Fazendo parte, absorvendo o que ela tem de bom, o que ela tem de contributivo, e cada vez mais se interessar e se engajar por etapas que se complementam ao processo. Até mesmo quando a gente está falando hoje de marketing digital, por exemplo, né? Uma função recentemente criada no mercado e, ao mesmo tempo, já colocada em risco, a função de copywriter. Hoje, com a inteligência artificial, o ChatGPT, praticamente ele faz um texto, né? Ele ter a capacidade de fazer um texto publicitário. Isso quer dizer que essa função recentemente criada dentro do mercado já ficou obsoleta? Talvez não. Talvez a gente possa potencializar a utilização da ferramenta, né, da inteligência artificial, para ganhar velocidade no processamento desses dados, dessas informações, dessas compilações que nós precisamos realizar, e realizar a leitura, fazer as observações e dar o toque, né, dar aquele refinamento que precisa ser realizado. Por mais que a inteligência generativa ela vá aprender com o passar do tempo, a gente também tem que ter essa capacidade de desenvolver o aprendizado em todos os momentos. É assim que o ser humano vai conseguir estar ainda à frente da tecnologia. Porque se nós criamos essa tecnologia toda a estar à nossa disposição, a gente também tem que continuar avançando, sendo cada vez mais inovativo, cada vez mais criativo, e a capacidade de se adaptar cada vez mais a essas novas tendências, essas novas realidades. E muito interessante, professor, eu ia finalizar, né, na hora que você finalizasse a fala, sobre essa questão realmente da adaptabilidade que você comentou lá na nosso questionamento inicial, né? Uhum. Dessa capacidade de adaptar a tecnologia àquilo que você tem, né, de disponível na inteligência artificial, para trazer de bom, né, para que a gente pense nela como um agregador ali da profissão, das funções, e minimizar, né, o trabalho. E muito legal que você comentou, trouxe alguns exemplos, e eu, muito coincidentemente também, parece que a gente combinou, mas não combinou, gente. Essa semana eu conversava com a coordenadora da área de logística, e sobre uma questão também em relação à inteligência artificial, que existia tem uma ponte nos Estados Unidos que ligavam duas cidades, e essa ponte estava com problemas, eles iam ter que interditar. E aí, o que eles fizeram? Também colocaram utilizaram tecnologia, e usaram inteligência artificial depois, mas colocaram tecnologias dentro dos celulares dos motoristas de Uber. Então, eles passavam por essa ponte, né? Então, eles conseguiram medir, alguma coisa aí, tecnologias que eu não entendo, gente, não é da minha área, mas eles colocaram nos celulares desses motoristas, então 20 motoristas que eles passavam direto por essa ponte, eles conseguiram verificar que essa ponte estava com um problema, ela estava com uma trepidação, o que era um trabalho de 2, 3 meses que os engenheiros precisariam para identificar o problema, para trabalhar essa tecnologia embutida nos celulares, que eles não precisavam fazer nada. Pelo GPS, pelo geolocalizador, quando os motoristas entravam na ponte, esse geolocalizador ligava e essa tecnologia ligava, então ela media como é que essa ponte estava, então gerou uma infinidade de dados. O que eles pegaram esses dados, jogaram numa inteligência artificial em segundos já deu, olha, isso, aquilo precisa ser feito assim, assim, assado. Então, em uma semana, eles conseguiram identificar o problema e tudo que precisava ser feito. Obviamente que eles fizeram o mesmo diagnóstico com os engenheiros, demorou lá seus 2, 3 meses, então fizeram esse comparativo. Os engenheiros vão ser mandados embora? Não, eles precisarão estar lá, precisam acompanhar toda a reestruturação dessa ponte. Mas tudo isso que a gente está dizendo é essa adaptabilidade que o professor Alberto trouxe. Então, da gente entender dessa demanda e também como essas demandas vão impactando aí no futuro e nas nossas profissões. Então, como é que a gente pode gerenciar tudo isso? Então, gente, eu sei que o assunto dá pano para manga aqui, é muito interessante, muito bacana, mas a gente vai para o intervalinho e a gente volta já já.
Estude com independência, em casa, nos polos, no trabalho, na hora que você quiser. A Uninter está sempre ao seu lado. Graduação à distância com até 70% de desconto nas mensalidades. Inscreva-se já e tenha um diploma que o mercado respeita. Uninter.com. Localizado no ponto mais privilegiado de Curitiba, no Alto do Pirazinho, o sítio de transmissão do Super Canal 13. 13.1 TV Cultura, uma das emissoras mais admiradas e premiadas no Brasil e no exterior, com mais de 400 prêmios. Com seu conteúdo rico, diversificado e plural, combinando informação de qualidade, opinião e entretenimento com diversão e conhecimento para todas as idades. Aqui você tem cultura. 13.2 TV Profissão, ensino e aprendizagem e a televisão caminhando de mãos dadas com a educação, contribuindo na formação dos cidadãos e no seu exercício da cidadania. 13.3 TV Euronews, um canal voltado para a realidade local, com muito entretenimento e informação a todos os telespectadores da região metropolitana de Curitiba. 13.4 TV Fundação Wilson Picker, Enem para todos e uma diversificada programação, democratizando assim o acesso ao saber. E 13.5 Rádio Digital UHF, a primeira no Brasil. A multiprogramação do Super Canal atende a mais de 3,5 milhões de telespectadores em Curitiba e na região metropolitana, nas cidades de São José dos Pinhais, Piraquara, Colombo, Almirante da Mandaré, Bocaiúva do Sul, Campina Grande do Sul, Quatro Barras, Araucária, Fazenda Rio Grande, Campo Magro, Campo Largo, Contenda, Lapa, Balsa Nova e Itaperiçu. Essa excelente estrutura de transmissão permite uma ótima recepção em mais de 90% dos televisores da sua área de cobertura. No Super Canal 13, sua imagem pega bem. O Ministério do Turismo, a TV Cultura e o Uninter levam até você Provoca. Ainda bem. Metrópolis. Linhas Cruzadas. Depois eu falo. Voltamos! Então, vocês que estão nos acompanhando, esse é o programa Por Dentro da Pós. Eu sou Oriana Gaio, estou aqui com vocês hoje falando sobre as habilidades demandadas do futuro, as habilidades mais demandadas para o futuro. E aí, a gente vai continuar falando, eu estou com 2 convidados aqui, a professora Tatiana e o professor Alberto. Lá no primeiro bloco, se você perdeu, nós falamos um pouquinho sobre essas habilidades, o professor Alberto trouxe aí uma lista legal, falando sobre comunicação, com a escutativa, que a gente precisa escutar também, e esse processo de comunicação é algo que é muito importante. Falamos também sobre resolução de problemas, empatia, um pouquinho ali comentei com vocês sobre inteligência emocional, resolução de conflitos, de problemas das empresas, trabalho em equipe. E também falamos um pouquinho também sobre a inteligência artificial, que ela vai impactar, né? Já impacta em todos nós, nas nossas funções, no nosso trabalho. Para a gente continuar aqui, professor Alberto, a gente comentou um pouquinho ali no início do programa, falamos sobre essa questão da adaptabilidade. E também eu queria que você comentasse também para a gente sobre essa questão da resiliência. Como é que você percebe também que essa resiliência ela vai ser algo competitiva para alguém? Né, para uma função aí no mercado de trabalho. Como você percebe isso também nas suas experiências com as empresas que você passou, profissionais resilientes, como que eles são vistos no mercado de trabalho? Falar sobre resiliência, Oriana, eu acredito que seja realmente tão desafiador, né, para o indivíduo conseguir colocar no seu dia a dia em prática, né? Porque assim mesmo como a própria empatia que nós comentamos ali no bloco anterior, das habilidades interpessoais, falar de empatia parece ser muito corriqueiro, mas praticar a empatia no dia a dia, dentro de um ambiente corporativo, o circo pegando fogo, né? Ao meio a inúmeros conflitos que você precisa resolver os problemas de forma cada vez mais ágil,
E ser resiliente, ou seja, né, a tua capacidade de se manter ali íntegro, de superar obstáculos e se manter de uma forma mais serena, um pouco mais tranquila, para que você também possa criar um ambiente maior de estabilidade, né, não colocar os seus colegas de trabalho em pânico. É um desafio, no mínimo, assim, interessante, e a gente percebe que no nosso dia a dia, quando a gente fala sobre resiliência, a capacidade de ser resiliente, e até mesmo essa capacidade de adaptação, né, a adaptabilidade, são essenciais dentro de um ambiente profissional. Se a gente quer ter um ambiente cada vez mais dinâmico, a gente precisa ajudar os indivíduos, ajudar as organizações a enfrentar essas mudanças rápidas. Porque nós vivemos hoje no mundo tecnológico, né? Tudo muito rápido, tudo muito imediatista, tudo a gente quer para ontem. E é um ambiente incerto, né? Por mais planejamento que a gente venha a promover dentro dos ambientes, o mercado ainda assim é um ambiente incerto, é um ambiente um tanto inseguro. Mas a gente tem que usar dessas habilidades, né, da tua adaptabilidade e da sua resiliência, para que, como uma forma, né, que sejam diferenciais. Né? Isso vem muito daquilo que você comentou no bloco anterior, né? O quanto você se conhece, a tua capacidade de autoconhecimento, né? Porque para você saber se você consegue ser mais resiliente ou menos resiliente, você tem que se autoconhecer. Você tem que saber o teu limite, até onde você vai, né? Até onde você pode esticar a corda e sem ter aquela ruptura. São respostas, por exemplo, respostas rápidas às mudanças. Todo mundo consegue se adaptar rapidamente às novas circunstâncias, só que as organizações também precisam entender que nós estamos lidando com seres humanos, nós não estamos lidando com máquinas. E cada indivíduo vai ter a sua velocidade de processamento, de absorção, de entendimento, para que depois haja efetivamente uma mudança, né? Mas precisamos ter uma mudança cada vez mais ágil. Eu percebo assim que quanto mais a gente acelera, tem determinadas situações dentro do mercado de trabalho e dentro desse ambiente profissional, do mercado corporativo, nem tudo é imediatista, né? Porque determinada ação que você vai promover, ela tem uma consequência. E a gente tem que estar preparado para essa consequência, né? A gente tem que ter a capacidade, a agilidade de promover a mudança, mas você também tem que estar consciente que do outro lado vai ter uma resposta, né? Se você promover uma mudança, vai vir a contrapartida. E quanto você está preparado para isso, né? Quanto a gente está apto para absorver esse conteúdo, esse impacto da ação que a gente vai promover e da reação que ela vai ser desencadeada. O professor Então, oi, pode Perdão, dizer. professor. O professor estava falando de adaptação, né? Uhum. Eu estou passando por um período de adaptação. Eu estava trabalhando presencial, né? E agora eu estou trabalhando em home office. No começo eu falei para a Oriana, não, meu Deus do céu, eu não estou aguentando mais. Falei, parece que eu estou matando serviço, né? Porque, assim, eu estava adaptada a ir trabalhar todo dia, Sim. né? E tal, ter ali a minha mesa e tudo mais. Uhum. E eu tive que me adaptar, né? A trabalhar em casa. Então, assim, eu estou num processo de adaptação. Eu sinto falta ainda, né? Porque é recente, mas eu estou nesse processo da adaptação, né? Então, eu tenho lá meu escritório, a minha mesa. Então, eu sei que quando eu fecho a porta ali, eu estou ali para trabalhar, né? Então, essa mudança, para mim, ainda estou em adaptação. Por que essa mudança te causa um choque? Porque você tem um hábito, né? Todos nós temos um hábito, e esse hábito
quanto mais tempo passa, a gente se promove as nossas atividades corriqueiras daquela forma, a gente se habitua, por isso que é um hábito, né? E para a gente poder promover essa mudança de hábito, a gente ter a capacidade de a gente sair da nossa zona de conforto. Porque, né, esse teu exemplo, Tati, é bem válido, porque hoje nós vivemos num mercado extremamente dinâmico, onde a modalidade do trabalho home office é uma tendência muito forte dentro do mercado, por exemplo. E às vezes parece que, se na nossa cabeça, culturalmente, a gente criou o hábito de estar presencial dentro de um ambiente corporativo, e se a gente não está naquele espaço, parece que a gente não está trabalhando, né? Mas isso é uma confusão momentânea que a nossa mente nos causa. Agora, se você der o passo que você criou um novo hábito, eu vou trabalhar a partir de casa, então eu sei que eu preciso acordar no mesmo horário, eu vou tomar banho, eu vou tomar meu café da manhã, eu vou me preparar, então eu vou me trajar para exercer a minha atividade diária, mas eu vou fazer isso de casa. Ou seja, eu preparei todo um cenário, eu preparei esse ambiente para estar apto a vivenciar o meu cotidiano profissional, né? Só que, lógico, essas mudanças de hábitos, elas necessitam de você virar radicalmente, às vezes, o teu mindset, mudar a tua mentalidade, né? E às vezes a gente precisa absorver um pouco mais de conhecimento. O que é essa mudança de mindset? Né? O que é essa mudança de... Como eu posso promover essa minha mudança de hábito? Né? Então, se você, nós, enquanto indivíduos, a gente tem, por hábito, criar automaticamente essas redomas, essas zonas de conforto. Então, isso é natural. E quando a gente precisa promover, por exemplo, né, o próprio ambiente educacional, na pandemia, quando a gente não podia mais estar de forma presencial e todo mundo teve que desenvolver as atividades em modo remoto, todo mundo teve que aprender a usar novas tecnologias, novas ferramentas. E a partir dali foram criadas inúmeras ferramentas. Por quê? Porque havia necessidade do ser humano buscar aquilo que ele fazia, talvez de uma forma física, para começar a fazer isso de forma digital. Então isso é uma mudança de hábito. Ela causa um desconforto, né? E automaticamente essas necessidades de resposta rápidas à mudança, a gente também, né, engata já um outro gancho quando a gente fala um pouquinho daí de resiliência e essa capacidade de adaptação, o processo da inovação contínua. A resiliência permite que os indivíduos, né, eles persistam diante das falhas e, ao mesmo tempo, elas precisam aprender com seus erros. Ninguém gosta de errar, é óbvio. Todo mundo quer acertar, vai lá, pá, acertar de primeira. Mas a gente acerta de primeira? Não. O erro faz parte do processo. Eu sempre disse para os meus alunos, né? Você quer experimentar a melhor dor do mercado? Erre. Quando você errar, você vai sentir a dor. Por quê? A dor do crescimento. Porque você vai ter que aprender com que aquilo não é, às vezes, do jeito que você pensava que era. Você teve que testar, passar por uma experiência, e uma experiência nem sempre salutar, uma experiência frustrante, porque o erro, aconteceu um erro, mas você aprendeu. Você aprendeu que não se deve fazer daquela forma. É a capacidade de se adaptar. Você precisa ser resiliente, você precisa voltar, você precisa se recobrar e voltar ao seu estado para você discernir sobre o teu erro, sobre o que você fez e por que ocasionou o erro. Isso se torna crucial em qualquer ambiente que exige inovação de forma constante. O próprio fortalecimento, por exemplo, da cultura organizacional, né? As equipes cada vez mais, tendem a valorizar a adaptabilidade.
a resiliência, tem que criar aí um ambiente de trabalho cada vez mais colaborativo, que seja positivo. Por quê? Porque se você cria esse ambiente mais colaborativo, mais positivo, onde todo mundo se sente melhor, sente adaptado, sente-se engajado, automaticamente você está criando um cenário? Você está criando um cenário que pode atrair talentos e, ao mesmo tempo, reter talentos. Agora, se você cria um ambiente de atração e de retenção, só que, ao mesmo tempo, de extrema pressão, o que você acha que vai acontecer? Será que o ser humano vai continuar ali dentro daquele mesmo espaço? Né? Porque hoje em dia, todo mundo diz, eu tenho que ter a habilidade, a capacidade de contratar corretamente as pessoas. Ok, talvez fez uma das partes mais difíceis, que é de atrair o talento para dentro da sua organização. Ok, e você não tem que fazer a manutenção dele? Você acha que só fazer a primeira etapa do processo vai garantir que aquele sujeito fica eternamente dentro da sua empresa? Porque você trouxe o melhor currículo, o melhor indivíduo, você trouxe para o teu ambiente organizacional, e isso é uma garantia de sucesso. Óbvio que não. Por quê? Porque se você cria toda uma expectativa e na sequência você mostra que, não é tudo aquilo que você imaginava. O ambiente não é bem assim. Existe um ambiente de extrema pressão, de pressão por resultado. Vai criando um burnout no sujeito. Né? E aí? Como é que você faz? Como é que você consegue fortalecer a cultura organizacional? Não consegue. E aí, consequentemente, o que você tem que fazer? Gerenciamento de crise. As organizações que são mais resilientes, elas tendem a estar mais preparadas para lidar com crises. Por quê? Porque ela tende a minimizar os danos, ela se recupera mais rapidamente, né? E isso é um grande diferencial competitivo. Né? A tua capacidade de reagir positivamente ao processo, isso é um ambiente de extrema resiliência. Por quê? Você absorveu uma parte da dor e está mostrando um outro lado positivo. Toda organização consegue fazer isso? Logicamente que não. Né? Então, lidar com esse processo gerencial, pessoas, requer muito tato, requer muito feeling. Né? Você tem que... Não adianta você ter um momento de devolutiva, fazer o one-on-one com o sujeito de 1-2 horas. Não adianta. Você vai... eu aprendi que eu preciso fazer isso para desenvolver a escutativa. É preferível você fazer uma escutativa de 30 minutos, mas que aqueles 30 minutos sejam realmente relevantes e você consiga transformar o ambiente em proposição. As organizações têm muita dificuldade hoje em dia para desenvolver isso. Né? Ter mais flexibilidade, por exemplo, nas estratégias. Porque isso aqui faz parte do meu objetivo organizacional, isso aqui faz parte da minha visão, eu tenho que atingir esse resultado a qualquer custo. Essa resposta à mudança dentro do mercado também é uma resposta do comportamento do consumidor. A gente precisa permitir que essas empresas se mantenham relevantes. Né? Por isso que a gente fala muito de, hoje, promover o aprendizado contínuo. Né? A adaptabilidade, buscar o aprendizado e me posicionar a partir disso. Para quê? Para desenvolver a minha vantagem competitiva e isso através das pessoas. Então, assim, eu digo que o desafio dos novos líderes do mercado também mudou. Assim como as habilidades interpessoais mudaram, as habilidades dos novos líderes, os líderes do futuro, também mudaram. Se você já tinha que gostar das pessoas para ser líder, não basta hoje você só gostar, você tem que ter tato, você precisa ter feeling.
E esse desenvolver essa sintonia fina não é para todo mundo. Porque você tem que aprender que você está lidando com um ser humano. Eu sempre coloco o desafio para, às vezes, quando eu vou desenvolver treinamentos de liderança, o quanto você conhece do teu colaborador. E não é no profissional, é no pessoal. E aí a gente percebe assim que, oi? Porque daí parece que a única fonte de referência que ele tem é o smartphone, a mídia social do sujeito. Ele conhece só ali, a pessoa, o colaborador só por ali. No dia a dia, no olho, perdeu o relacionamento. É desafiador, Professor, né? eu queria terminar aqui e dizer, meu Deus, foi uma aula, eu tô embasbacada, eu não sei nem o que falar no final, eu só vou dar tchau, porque assim, realmente, eu acho que quem pôde, né, tá nos assistindo, o que você fez aqui na verdade, nos 2 blocos, mas a gente tá bem quietinho, a gente se olhando aqui, mas realmente você trouxe muita contribuição, muito interessante do seu ponto de vista, e esse olhar, né, essa questão do tato, e as pessoas não querem, né, saber, o pessoal, as pessoas só querem ali no dia a dia, eu não preciso saber disso, por que eu quero saber se tem filho, não tem filho, se vai pra escola, se tá doente, se tem cachorro, se é casal, não... E realmente, a gente precisa entender que a gente tá trabalhando com pessoas, e parece ainda que as pessoas não entenderam esse lado, né? Mas, professor, eu queria dizer para você que o nosso tempo tá estouradaço aqui, a gente ficou muito agradecido por você ter participado com a gente aqui hoje, foi um prazer enorme ter você aqui, e foi momentos ali, minutos, mas provavelmente de uma aula muito enriquecedor para nós. E ali você falou sobre essa questão de aprendizagem contínua e falar para o pessoal que também nos cursos de pós-graduação da área de recursos humanos e liderança e coaching, a gente tem muitos cursos. Então, se formem, informem, busquem conhecimento, não só, claro que o professor Alberto ali falou para a gente de conhecimento, a gente também precisa aplicar. Claro que ali trazemos teorias, práticas, mas a gente também tem que levar isso para a nossa realidade. É isso que a gente tenta ao máximo dentro aqui da pós-graduação da Uninter. Então, professor, muito obrigada mais uma vez pela tua presença. Eu que agradeço, Oriana, muito obrigado. Tatiane, muito obrigado pela lembrança também. Obrigada. É sempre muito gratificante a gente poder estar contribuindo de alguma forma, né? E trazendo não só essa expertise de multiplicação de conhecimento de sala de aula, mas trazer um pouquinho da realidade do cenário do mercado, né? Porque são questões reais, acontecem no nosso dia a dia, e a gente precisa estar preparado. Com certeza. Tati, mais uma vez, obrigada. E espero vocês numa próxima. Tchau, tchau.